A avaliação psicológica, a aplicação dos testes, né, seja de personalidade, de inteligência, testes projetivos, expressivos, é de exclusividade do profissional psicólogo. Nessa bateria de testes, a gente avalia a personalidade, a atenção, o raciocínio e a memória do candidato. A avaliação psicológica é um instrumento, né, é um conjunto de técnicas que o psicólogo dispõe, que inclusive caracteriza essencialmente a profissão da psicologia, porque nós temos as diversas psicoterapias, né, de diferentes abordagens teóricas, como a psicanálise, a comportamental, o existencialismo, e aí a gente sabe que as psicoterapias não são regulamentadas no Brasil. Então, nós temos profissionais de outras áreas que são terapeutas ou que trabalham com essas abordagens. Por exemplo, a psicanálise, né? Para que a pessoa se torne psicanalista, ela se propõe a fazer uma formação vinculada a uma escola. Então, não necessariamente nós temos psicanalistas que sejam psicólogos. A avaliação psicológica é de exclusividade do psicólogo, né? Então, nenhum outro profissional ele pode fazer aplicação de testes psicológicos, né? Porque, por lei, né, pelas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, a avaliação psicológica, a aplicação dos testes, né, seja de personalidade, de inteligência, testes projetivos, expressivos, é de exclusividade do profissional psicólogo. A gente faz o seguinte: o candidato chega, a gente faz um rapport, uma coleta de dados, né, pessoais dele. Logo após, o candidato vai fazer uma bateria de testes e, ao final, uma entrevista psicológica. Nessa bateria de testes, a gente avalia a personalidade, a atenção, o raciocínio e a memória do candidato, certo? Dentro da atenção, a gente tem 3 testes, que seria a atenção concentrada, a atenção dividida e a atenção alternada. Depois que ele faz essa bateria, a gente faz a entrevista psicológica, né? A gente dá a devolutiva para o candidato do teste. Então, se ele passou ou não, né? Na avaliação. Eu trabalho avaliação em alguns contextos específicos, então, por exemplo, no SER, nós trabalhamos avaliação multidimensional para o diagnóstico de deficiência intelectual, né? Trabalho em alguns contextos específicos, né? Então, eu sou professor da disciplina de avaliação psicológica e atualmente me especializo em avaliação na PUC Minas. E aí faço avaliação psicológica, por exemplo, para cirurgia bariátrica, faço avaliação psicológica para trabalhos em altura. Então, nós temos uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Toda pessoa que trabalha acima de 10 metros de altura precisa periodicamente passar por uma avaliação psicológica. Então, eu trabalho com esse contexto de avaliação. Trabalho também com avaliação cognitiva, neuropsicológica, né? Então, são diferentes contextos de avaliação que a gente tem trabalhado. A gente sabe que uma das áreas dentro da avaliação, que agora também, no momento atual que a gente vive, é uma área que está em expansão, é a área de avaliação psicológica para porte e posse de arma, né? Então, essa área especificamente eu não venho trabalhando com ela, porque ela demanda um credenciamento do psicólogo na Polícia Federal. Então, essa é uma área da avaliação que eu não trabalho, tá? Então, assim, são áreas distintas de atuação. A avaliação psicológica geralmente são demandas mais pontuais. Então, uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, a chamada, né, vou falar esse termo que é mais conhecido, redução do estômago, né? Então, para que a pessoa faça hoje uma cirurgia bariátrica, ela tem que fazer avaliação psicológica e ter a emissão de um laudo dando parecer, né, de que essa pessoa está indicada do ponto de vista psicológico para se submeter a essa cirurgia. Então, a clínica, a gente tem um termo de credenciamento com o DETRAN, né? A exigência do DETRAN, quando se vai abrir uma clínica,
é que o psicólogo seja especialista do trânsito. Antigamente, poderia ser só perito. Hoje não, hoje as leis mudaram, então exige o profissional ser especialista do trânsito e o médico também, né? Então é uma sociedade entre o psicólogo e o médico. A cirurgia, a avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, ela é prevista. Então, geralmente o corpo clínico, o corpo médico, vai encaminhar o sujeito para uma avaliação antes do procedimento cirúrgico. E aí o acompanhamento precisa ser antes, até para fazer a avaliação indicando ou contraindicando do ponto de vista psicológico, e posteriormente à realização do procedimento cirúrgico, a pessoa também ela precisa, obviamente, fazer um acompanhamento psicológico. A pessoa vir descansada, né, dormir bem, ter uma noite boa de sono, vir alimentada, estar em boas condições emocionais e físicas. Então, se está gripado, se está doente, ou se está com algum problema em casa, a gente aconselha a pessoa não fazer os testes, ela vir bem mesmo. A gente sabe que a avaliação psicológica ela está em todos os contextos, em todas as áreas de atuação do psicólogo. Então, na psicologia jurídica, na psicologia do trânsito. Então, hoje, para que a pessoa tenha uma carteira nacional de habilitação, seja ela profissional, seja de um condutor, né, que vai lá tirar sua carteira A ou B para dirigir um carro, uma moto, por exemplo, né, todo mundo precisa se submeter a um processo de avaliação psicológica, geralmente feito, né, nas clínicas médicas e psicológicas que são credenciadas pelo Detran, né? Então, por exemplo, esse tipo de avaliação eu não faço no consultório, porque isso pressupõe um credenciamento no Detran. Como não faço também avaliação psicológica para porte e posse de arma, porque pressupõe um credenciamento na Polícia Federal. Então, mesmo assim, não são todos os psicólogos que podem atuar em determinados contextos da avaliação psicológica. Mas, como você perguntou, ela está presente em todas as áreas de atuação do psicólogo. O psicólogo, ele entra, né, a gente entra em alguns exames da clínica. A gente entra no exame inicial, então é quando a pessoa vai tirar a carteira pela primeira vez, ou para carro, ou para moto, né? A gente entra na avaliação de renovação remunerada, que seriam as renovações dos profissionais motoristas, que, né, no caso, transportam pessoas ou cargas. Nos casos de mudança de categoria, então quando o candidato vai passar da categoria B para C, D ou E, né? Ou quando ele vai adicionar remuneração, quando a pessoa utiliza aquele veículo a trabalho, um motoboy, entendeu? Um taxista. Então essas são as avaliações que o psicólogo faz na clínica. A renovação comum não, quando a pessoa tem uma categoria B, ele usa só a passeio, daí é só a parte médica. O psicólogo não faz avaliação. Na área escolar, na área educacional, na área esportiva, na orientação vocacional e profissional, na psicologia organizacional do trabalho. Então, as empresas hoje, boa parte delas, né, empresas de pequeno, médio e grande porte, dispõem de um psicólogo no RH da empresa que faz os processos de seleção e recrutamento e, obviamente, ao fazer o processo de seleção e recrutamento, a gente vai se valer aí dos testes, dos instrumentos. Cuidado, que inclusive é um dos princípios mais importantes da avaliação psicológica, é que você evite o reducionismo, ou seja, o sujeito ele não é necessariamente unicamente o resultado de um teste, né? A avaliação psicológica é um conjunto de técnicas, de instrumentos que envolvem diferentes testes, entrevista de anamnese, observação psicológica, para que ao final, né, de todo esse processo a gente consiga elaborar algo, e geralmente a gente vai elaborar esse algo, né, sobre o sujeito a partir do que a gente chama de elaboração de um laudo psicológico. Então, nós tivemos recentemente agora uma nova resolução sobre os documentos escritos,
E dentre esses documentos escritos, né, nós temos o laudo psicológico, que é o produto, ou seja, o resultado de um processo de avaliação, que, volta a dizer, é o maior cuidado que a gente tem que ter na avaliação, é não reduzir o sujeito ao resultado do teste, né, mas é ter um entendimento global do funcionamento desse sujeito. De 5 para 10 anos, em 10 anos acontece muita coisa, né, na vida da pessoa. Então, tanto a nível emocional quanto físico mesmo, a parte médica, exame de vista, né, a parte da acuidade visual, a questão dos pontos. Né, infelizmente, a gente vive numa sociedade que não tem uma educação do trânsito. Né, então, a gente funciona meio aonde aperta o bolso mesmo. Então, você frouxando, tá certo? Espaçando os pontos de 20 para 40, eu acredito que vai aumentar muito o número de acidentes, de imprudência no trânsito. E isso tem estudos, né? Em Santa Catarina, já foram feitos vários estudos. A Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, trouxe uma pesquisa legal. A renovação da carteira normal hoje, sem ter exame psicológico, ela é em torno de R$350. Você tem que pagar taxa administrativa, taxa não sei o que, taxa do psicotécnico, que é muito caro, que é em torno de R$250. Então de 10 em 10 anos é um valor que você vai gastar, mas pelo menos não vai ser assim, um valor que vai te atrapalhar tanto. Então, todo motorista de categoria C, D e E, ele faz um exame toxicológico de laboratório, que detecta o uso de substâncias, né, de qualquer tipo de droga, tanto maconha, cocaína, crack, como os psicoestimulantes, medicamentos. Então, a ideia do projeto de lei é retirar também esse exame. A carteirinha também vai um pouco da consciência também do brasileiro, porque ele não é obrigado a andar com a carteirinha, mas você tem um filho pequeno ali, você não quer proteger o seu filho? Porque a proteção dele não tem que ser por lei, para te repor que você vai ter que pôr a cadeirinha no seu filho. Acho que tem que olhar um pouco pro lado pessoal também. É seu filho, você tem que proteger ele. É uma obrigação como seu pai ou sua mãe. Né? Para quem trabalha no trânsito no dia a dia, é benéfico. Por quê? Pelo fato de estar sujeito a tomar muita multa. Se estacionar em local proibido, por exemplo, o uso do telefone celular hoje nem sempre você pode estar parando para você atender o telefone, às vezes a empresa está ligando para você, entendeu? Então vai ser, por um lado é bom, por esse lado, por exemplo, quem trabalha no dia a dia, por exemplo, motorista de carreta anda muito, então ele está sujeito, quem anda muito no trânsito está sujeito a tomar mais multa, entendeu? Conversão local proibido, estacionamento local proibido, radar, velocidade, às vezes coloca radar que a pessoa está distraída, às vezes não vê, a pessoa está cansada, então vai ser por esse lado, vai ser bom. Por exemplo, você não exerce atividade remunerada, ou seja, você não usa sua habilitação para trabalhar com ela. Então, para você é mais barato a renovação de 5 em 5 anos do que para mim. Eu preciso fazer avaliação psicológica, exame médico, e preciso fazer exame toxicológico. Certo? Então, a minha renovação ela se torna mais cara do que a sua. Então, para quem trabalha com atividade remunerada na carteira, é benéfico de 10 em 10 anos, com certeza, por causa do custo.